Olá, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vista. O presidente Lula autorizou o andamento do processo sobre a desobrigatoriedade das autoescolas. Quem está comigo para falar sobre esse assunto é o doutor André Bertucci, advogado, especialista em trânsito. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Carla. Estamos à disposição aí para falar sobre esse tema tão complicado, né? E tão polêmico. Exatamente. Eu acho que a polêmica começa justamente no público de um modo geral, né? Porque as pessoas ficaram meio assustadas. Peraí, se a pessoa vai ter a liberdade de sair de casa pilotando, mas sem ter passado pela autoescola, será que isso não vai aumentar o número de acidentes e de tantas coisas que imprudências, né? Que a gente vê aí no dia a dia ao monte. Com certeza. Se com a autoescola já tem uma elevação do número de acidentes, você imagina sem autoescola. Esse povo a Deus dará por aí, jogado sem obrigatoriedade de quantidade mínima de aulas, com um curso totalmente teórico, né, online. Enfim, isso deve, pelo menos, dobrar o número de acidentes e de mortes em pouco tempo. Doutor André, na internet andei pesquisando algumas informações, alguns pontos de vista em relação a esse tema, e algumas pessoas comentaram o seguinte, até pessoas mais idosas, falando o seguinte, poxa, mas na minha época, quando eu tirei a habilitação, lá em 1900 e tralalá, não tinha esse negócio de autoescola. Só que lá atrás, a gente não tinha a quantidade de trânsito que tem hoje, a quantidade de carros que tem hoje. As pessoas eram mais responsáveis enquanto a beber e não dirigir. Era um comportamento diferente, né? Então, acho que isso também deve ser levado em consideração? Sim. Por exemplo, quando eu tirei a carta lá quando foi isso? Nem lembro mais. Era obrigatório, tinha autoescola, né? Só que você era obrigatório a fazer 2 aulas, não tinha parte teórica, era só uma provinha. Você fazia o exame médico psicotécnico, do jeito que é hoje, e aí você passava a dirigir. Só que era uma frota bem reduzida, né? Poucas pessoas tinham carro na época, era uma coisa um pouco mais, né, mais simples. Hoje em dia, com essa quantidade de carro, de vias, de gente, e cada vez, né, as pessoas estão comprando mais carro. Você vai ver uma família hoje, o pai tem um carro, a mulher tem um carro, os filhos, cada um tem seu carro, às vezes tem um carro extra. Enfim, a quantidade de carro aumentou absurdamente. É verdade. Bom, a ideia deste processo é, por fim, a obrigatoriedade de aulas em autoescola, né? Então, aquelas aulas que a gente costumava fazer antes de ser habilitado, né, oficialmente habilitado, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. E, na verdade, eles começaram com esse processo justamente pensando no alto custo que o brasileiro tem para se tornar uma pessoa habilitada. Porém, a preocupação é exatamente essa, né? Tudo bem, facilita por um lado, no bolso das pessoas, que é um ponto muito interessante para o brasileiro, só que por outro lado, no dia a dia, isso pode gerar algum transtorno no trânsito, né? Problemas para a cidade, inclusive. Sim, a justificativa do governo com essa medida é reduzir o valor do processo de habilitação para que todos tenham acesso. Mas quem criou o processo de habilitação foi o próprio governo. Exato. Então, a partir do momento que você coloca lá, olha, a pessoa vai ter que fazer 20 aulas de carro, de 50 minutos cada. Isso gera um custo. A gasolina está caro, o combustível está caro, o instrutor tem um salário alto. Então, todos esses encargos elevam o valor da habilitação. Não seria muito mais fácil reduzir a quantidade de aulas obrigatórias, reduzir as taxas, reduzir todos esses requisitos que a autoescola tem que ter para poder exercer a atividade de autoescola? Isso aí reduziria o custo do processo como um todo. E não simplesmente excluir a autoescola e deixar a pessoa, o instrutor, livre para fazer quantas aulas, não tem mais aula, quantidade mínima, livre, e também tirar o curso teórico da autoescola e jogar gratuito, totalmente online. Isso não é, eu acho que não é uma solução viável para o problema. Se realmente fosse querer diminuir, parte do próprio governo reduzir o processo. Da mesma forma que ele criou esse processo, ele pode reduzir o processo da forma que ele quiser. Talvez esse processo precisaria de uma reforma e não uma mudança tão drástica, né? Não tirar de uma vez. Sim. Mas talvez regulamentar também a questão de preço, né? Porque isso é uma coisa que se comenta muito. Ah, tem autoescola que é mais barato, outras cobram um pouco mais caro. A questão das aulas, né, que tem essa obrigação, ainda tem, então as pessoas têm que pagar por essas aulas. Então, talvez devesse ter um pouco mais de estratégia, até por parte financeira mesmo,
e precificar, tabelar o preço, de repente, dessas aulas, Sim, o preço de se tirar uma habilitação? O governo ele tem mecanismos para ele poder diminuir o valor desse curso, desse processo todo, da forma que ele quiser. Por exemplo, você pode reduzir a quantidade de aulas, ou você pode dosar essa quantidade de aulas de acordo com o conhecimento da pessoa, porque infelizmente no Brasil tem muita gente que antes dos 18 anos já está dirigindo há muito tempo, né? Então a pessoa às vezes já chega com conhecimento alto lá e não precisa fazer 20 aulas. Essa pessoa, por exemplo, poderia fazer 5 aulas. Então dá para diminuir essa quantidade de aulas, dá para diminuir as taxas. O governo pode criar um subsídio para a autoescola para pagar menos no combustível, porque o combustível está cada vez mais caro, então isso eleva o custo da aula. Então tem várias coisas que podem ser feitas, até mesmo, por exemplo, isentar a autoescola de pagar IPVA, porque o taxista, por exemplo, não paga IPVA, né? Tem vários tipos de veículos aí que não pagam IPVA. Por que não tirar também o PVA da autoescola? Porque isso reduziria o custo da autoescola. Então tem várias formas de você reduzir esses custos sem ter que necessariamente mexer no processo de uma forma efetiva que neles estão fazendo, simplesmente excluindo a autoescola. Lembrando que a autoescola é uma empresa, tem funcionários, né, tem famílias que dependem disso aí, então tem o instrutor, tem os diretores, tem a autoescola muito grande, tem lá 30, 40 instrutores. Então você imagina que se a autoescola for excluída, esse pessoal vai todo mundo para a rua, todo mundo vai perder o emprego. Então tem que se pensar também nesse lado social. É um ponto também que tem que ser considerado, né? Porque assim, a ideia é que melhore para o bolso do brasileiro, né? Facilite para que todo mundo seja devidamente habilitado. Porém, esse devidamente fica meio entre aspas, né, doutor? Porque se a pessoa vai ter a liberdade de não contratar um instrutor, é óbvio que ela não vai contratar, porque ela vai querer que fique mais barato. Em contrapartida, como o senhor disse, como é que fica a situação de todas essas empresas, autoescola que tem por aí? Não só as autoescolas, mas tem as empresas que operam o sistema das autoescolas, sistema de aula teórica, sistema de aula prática, tem empresas terceirizadas que operam esses sistemas. Então esse pessoal também vai ficar todo mundo sem ter o que fazer. Então é uma medida que é muito drástica, né, e mexe com vários setores dentro do setor das autoescolas. Doutor, o que mais consta na minuta desse processo que é relevante para a população saber, até para que as pessoas possam se preparar caso essa mudança aconteça de fato? O que eu vi de relevante lá foi que, por exemplo, a autoescola vai continuar existindo. Não sei como vai ser isso, mas ela vai continuar existindo. A pessoa pode procurar uma autoescola e fazer o processo por lá. Isso já é uma segurança para a própria pessoa. A outra parte é que a mudança de categoria, por exemplo, eu quero mudar minha letra de carro para carro e moto, para caminhão, para ônibus, para carreta, vai ser feito pela autoescola esse processo. Então a autoescola vai continuar nesse sentido com esses processos e também os cursos especializados, curso de transporte passageiro, curso de transporte de emergência, curso de motoboy, motofrete, enfim, todos esses cursos pessoais, profissionais, eles vão continuar com a autoescola. Agora, tem uma questão também que eu sei que isso é trabalhado na autoescola, tanto na parte teórica quanto pelo instrutor. Tem muitas pessoas que têm medo do volante, têm medo de dirigir, mas pela necessidade tenta se habilitar. E isso é trabalhado no decorrer das aulas. Como é que fica essa situação? Porque se não vai ter um instrutor oficial preparado, será que ele vai saber lidar com o medo desse possível motorista? E esse possível motorista vai conseguir encarar, vai conseguir enfrentar esse problema? Por exemplo, a grande maioria das autoescolas, elas têm essa parte, quando o instrutor está ali com as aulas, com o aluno, né, fazendo aulas, eles trabalham esse lado psicológico. Olha, você não precisa ter medo, você está na sua faixa, porque muitas pessoas, uma grande parcela da população vem com esse medo realmente. Tem gente que tem trauma até, já sofreu acidente, já teve algumas coisas, então a pessoa chega ali travada. Então tem todo um trabalho para você, né, ir devagarzinho, né, olha, vai fazendo assim, e a pessoa vai acabando se soltando, entendeu? Apesar de que, pela proposta, o instrutor vai ter que ser credenciado pelo Detran também, embora esse curso que vai ser online, para mim, é um pouco duvidoso, a princípio vai ter um instrutor que vai ter autorização, credenciamento do Detran para poder, né, ministrar essas aulas. Agora, como que vai ser isso, eu também não sei, porque não tem essa previsão lá. Mas todo esse trabalho, nessas 20 aulas obrigatórias, a gente faz esse trabalho, sim, de começar ali desde como funciona o carro, porque é necessário a pessoa entender o funcionamento do motor, da embreagem, do câmbio, todas essas questões, e também a parte psicológica, né, ensinar, olha, se você está aqui, se alguém bater em você, esse é alguém que está errado, para a pessoa poder se soltar. Agora, se você não vai ter nenhuma aula obrigatória, como que isso vai ser passado? Exatamente.
Agora, tem um outro ponto também que o senhor comentou, que é o seguinte, quando a gente fala assim, pensando nas provas, né? Se não vai ter mais essa questão da autoescola, de que forma esse possível motorista, ele vai fazer a prova em qual carro? Porque normalmente a gente vai ali treinando no carro da autoescola. Ele vai ter que ter um carro próprio para fazer as aulas, vai ser feita no carro do instrutor, ele aluga um carro, como é que fica essa dinâmica? Porque se aí ele não tiver essa obrigação com a autoescola... Pela minuta, eu vi várias formas de se fazer essas aulas e até o exame. Pode ser no carro do próprio aluno, pode ser num carro de um terceiro, que ele indicar, também não sei como é que vai ser isso, no carro do instrutor, entendeu? Ou no carro da autoescola, se ele preferir fazer essas aulas com a autoescola. Só que detalhe, levando em consideração essa situação, você pode, né, chegar à conclusão de que esse carro não vai ser obrigatório ter duplo comando. E aí que vem o grande problema. Como que você vai colocar uma pessoa para fazer um exame? Normalmente a pessoa, quando vai fazer exame, ela fica sob pressão, ela fica tensa, ela fica nervosa. Já aconteceram vários acidentes. Eu já presenciei um acidente que ocorreu em exame prático, onde ocorreu mortes de pessoas, e eu estava lá no momento. Então você imagina um carro sem duplo comando. Se a pessoa perder o controle do carro, vai ser muito difícil o instrutor fazer alguma manobra para conseguir segurar esse carro, entendeu? Parar o carro, enfim. É bem complicado. E aí quem vai ser o responsável, né, numa situação dessa? E outro ponto também, normalmente, por exemplo, em Campinas, a média de pessoas que vão para o exame é 300 pessoas por dia. Então você imagina 300 pessoas, cada um, e com o seu carro lá. Porque normalmente quando é autoescola, o mesmo carro, vários alunos fazem o exame naquele mesmo carro. Já por essa proposta, cada um vai poder ir com o seu carro. Então você imagina, primeiro, onde vai ter um lugar para fazer um exame com 300 carros? Fala para mim. Então são coisas que às vezes as pessoas que estão lá elaborando a lei não têm conhecimento na prática de como funciona a sistemática. E aí vem com essas propostas mirabolantes sem nenhum fundamento. Qual é o prós e o contra dessa proposta do governo federal? Prós, realmente vai diminuir o custo, deve diminuir o custo, porque não tem mais a quantidade de aulas, né? Que seriam 20, né? Pela atual legislação, não vai ter mais quantidade. Então isso aí já vai cair o valor lá embaixo. Só que é muito mais contras do que prós, né? A única parte que eu vejo boa é o custo que vai cair, mas contra, segurança desse motorista, tanto durante esse processo, quanto depois de formado, a formação desse condutor, como é que vai ser isso? Se o cara fizer uma aula, por exemplo. Então você coloca um condutor que fez uma aula, né, passou lá no exame, que o exame é uma coisa simples, é uma baliza, é um percurso de 2, 3 quadras. Uma pessoa, às vezes, consegue fazer isso, mas o trânsito não é só isso, né? Exatamente. O trânsito não é só isso. Você ser um motorista, você pegar um veículo e colocar, por exemplo, numa rodovia, você fazer uma viagem, é uma coisa muito mais abrangente. Então você imagina como será o trânsito daqui a alguns anos se essa proposta seguir dessa forma. Vai se transformar num caos, mesmo porque a pessoa também não vai ter muita noção do que é certo, do que é errado, ele não tem prática nenhuma ali, às vezes fez 2 aulas, isso vai com certeza aumentar o número de acidentes e o número de feridos e mortos, com certeza. Se a gente considerar o número de imprudências que acontecem no trânsito, vamos pensar em uma cidade como Campinas, que é uma metrópole. Esse plano do governo federal pode piorar esse cenário em Campinas, por exemplo? Não só em Campinas, como no país inteiro. Com certeza ele vai piorar e muito. A minha previsão é que em 1 ano, 2 anos, os acidentes dobrem e a quantidade de mortes dobrem também, na mesma proporção. Porque você vai colocar um pessoal que não tem nenhuma qualidade para estar transitando por aí no trânsito. Se com todo esse processo que a gente faz hoje já tem esse índice altíssimo de acidentes, que está cada vez aumentando mais, você imagina sem preparar esse motorista, colocar uma enxurrada de motoristas aí todos os dias no trânsito, e aí você vai ver o caos acontecer em pouco tempo. Caso esse plano seja aprovado, né, o fim da obrigatoriedade, vai ser válido então para as categorias A e B? Por enquanto só essas estão na mira deles? Sim, esse projeto ele visa mais o pessoal que está tirando a primeira habilitação, carro ou carro e moto. As outras categorias seguem praticamente o mesmo procedimento, né? Na autoescola tem que fazer a quantidade mínima de aulas, enfim, é um outro procedimento. Mas fica essa dúvida, né, de como vai funcionar isso aí. Está tendo muita resistência, né? Tem muitas frentes aí das associações, até os próprios Detrans, tem muitos Detrans que estão contra. Enfim, está uma batalha jurídica lá. Por quê? Na verdade, a autoescola ela não foi instituída através de lei. Tem lá o Código de Trânsito, fala que vai ter as entidades, né?
mas não fala especificamente da autoescola, fala que o órgão executivo de trânsito é que vai definir como é que vai ser o processo de formação. Por isso fica muito fácil para o governo mudar essas regras, porque é feito através de resolução. Ou seja, não precisa ir uma lei para o Congresso, para ser aprovada no Congresso, no Senado, e ser sancionada pelo presidente. É uma coisa que eles podem fazer lá no CONTRAN. Simplesmente uma reunião, estão fazendo essa consulta pública, que se eu não me engano vai até dia 2, eu até peço que quem quiser participar, tem que entrar lá no Gov, né, no GovBR, tem o portal da, eu não sei como é que é o nome, mas lá dentro vai ter a parte que você pode entrar nessa consulta pública e colocar suas opiniões sobre esse processo todo, se você é a favor ou contra. A gente coloca aqui embaixo para vocês, então, o site para que você possa acessar e participar, né, dessa discussão de forma mais próxima. E as pessoas podem dar sua opinião, é interessante que cada um dê sua opinião, mas lembrando que, pelo meu ponto de vista de ex-policial rodoviário, de advogado de trânsito que já trabalha há 33 anos na área, para mim vai ser muito prejudicial, principalmente pela questão da segurança do trânsito e a quantidade de acidentes, que deve aumentar muito. Então, doutor André, o senhor como policial rodoviário, né, teve essa experiência também, os tipos de acidentes são inúmeros e, sim, muitos são pessoas já habilitadas, às vezes até com tempo já de habilitação, e muitas vezes, alguns acidentes eles acontecem por pura imprudência da pessoa. Não é porque ela não sabe, é porque ela realmente não quer acatar as regras de trânsito. Agora, uma situação como essa piora muito porque a gente tem essa questão que fala-se muito, a questão da bebida, por exemplo, é um dos pontos que mais se discute. A pessoa bebe e vai encarar o volante, são duas coisas que não combinam. A gente já não tem uma fiscalização 100% para controlar isso, então não vai ter também uma fiscalização para avaliar, por exemplo, pensando em Campinas, se esses 300 estão de fato cientes do que é ser habilitado, a consciência que eles têm que ter na hora de dirigir. Porque a gente não dirige só para nós, a gente dirige para os outros também, né? Principalmente se está numa cidade grande como Campinas. Sim, a qualificação desses, por exemplo, só Campinas são 300, não que os 300 passem no exame, né? Mas, sim, mas desses 300 que vão para o exame, pelo menos uns 200, 250 passam. Exato. Então você vai ter 250 motoristas novos todos os dias, só em Campinas, sem contar a região toda, né? O estado, enfim, o país inteiro, que vão estar entrando sem qualificação nenhuma. Porque nessas 20 aulas é discutir também essa questão de infrações, o que é certo, o que é errado, o que a pessoa pode fazer, o que não pode fazer, o que deve se evitar, o que mais causa acidente, normas de circulação e conduta, normas de ultrapassagem, enfim, explicado todo esse contexto. Lógico que depois que a pessoa tira a carta, ela tem a opção de seguir isso ou não. Infelizmente, o povo brasileiro tem uma tendência ali a não seguir muito regras, né? Por isso que esse processo, na verdade, eles estão fazendo esse processo com base no processo que é feito nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, a população, a mentalidade, a cultura deles é outra. E eles começam a aprender trânsito desde cedo na escola, né? Desde criança eles começam a aprender trânsito lá. E lá eles respeitam realmente a lei, são bem respeitosos. E mesmo assim lá tem bastante acidente. Agora no Brasil já é um país onde o pessoal costuma não respeitar as regras. Agora se eles não souberem das regras, né? Porque esse projeto vai fazer com que a pessoa não tenha muito contato com essas regras. Somente na parte teórica que ele vai ter ali uma basezinha, né? Mas na prática do dia a dia, junto com o instrutor ensinando, olha, isso não pode, isso é perigoso, não vai ter esse assessoramento ali, porque não tem mais quantidade mínima de aula. Doutor, segundo o ministro Renan Filho, o atual modelo favorece, na palavra dele, a atuação de máfias em autoescolas e exames. O senhor acredita que esse também seja um ponto e por isso o governo está tomando essa decisão? Olha, no Brasil, infelizmente, tem máfia em tudo, né? Mas na autoescola, o que acontece? Primeiro, a parte de exames é feita totalmente pelo Detran. Então, se tem máfia no exame, isso é parte do governo. Na autoescola, tem também. Mas quem faz os exames, repito, é o governo. Então, se teve alguma falcatrua, se faz alguma coisa, quem responde por isso é o próprio Detran, porque lá os exames teóricos e práticos são feitos lá. Entendeu? Agora, você imagina se com a autoescola você tem como fiscalizar esse povo, sem a autoescola, como que você vai fiscalizar? O que o instrutor está fazendo com esse aluno? Inclusive, em relação à máfia, eu sei porque aqui no interior comenta-se muito sobre algumas cidades, por exemplo, que às vezes tem um único médico para fazer o exame ou dois.
E aí falam, poxa, até médicos de comentarem, eu queria também, tentei me inscrever para fazer parte, mas não, é uma máfia, só podem ser 2 pessoas. Então, quer dizer, a falha já está no governo há muito tempo, que não fiscalizou isso, né? Nem essa questão dos exames junto ao Detran. A questão da corrupção vem muito mais do governo do que das instituições privadas, essa é que eu sempre digo. Então, se tem máfia de médico, máfia de autoescola, máfia do Detran, os exames são feitos no Detran. Então, quem aprova o aluno na baliza e no exame teórico é o Detran. Então, se ele está falando isso aí, já não tem muita base. Eu percebi eu escutei uma conversa desse Renan Filho com o presidente da Associação das Autoescolas de São Paulo, e eu vi que é uma pessoa bem desinformada do que acontece na prática. Se ele está falando isso aí, justificando, né, vai favorecer muito mais isso aí, né? Imagina que se na autoescola, se ele diz que acontece, imagina só o instrutor e aluno sem fiscalização. E outra coisa, como que o Detran vai fiscalizar se forem instrutores individuais soltos pela cidade, aos montes, que eu não sei quantos vão ser, como que o Detran vai fiscalizar esse povo? Exatamente. Vai ficar bem difícil, porque na autoescola, quando a fiscalização vai lá, a tela do computador está lá aberta com todas as aulas que estão sendo dadas, todos os carros, tem lá o contato de todos os instrutores, enfim, dos alunos, eles podem chegar e fazer a fiscalização de todos os carros, tudo que está acontecendo ali no computador, e na própria, eles têm um tablet também, que eles já têm esse acesso lá. Agora, como vai ser isso com gente esparramada pela cidade inteira? Vai ficar praticamente impossível de se aplicar uma fiscalização, né, que seja, né, pelo menos... uma fiscalização eficiente, sendo que vão ter gente espalhada para todo lado, vai ser complicado. Quantas equipes vão ter que ter para fiscalizar 200 instrutores pela cidade? Partindo dessa afirmação do ministro Renan, nós podemos considerar que sim, existe falha no sistema, na fiscalização, ou não? Essa falha não parte do governo. Qual é a sua opinião? Porque a gente sabe das falhas que tem, não é de hoje que as pessoas comentam, né? Falam, inclusive, sobre a irregularidade dos preços, né? Uma autoescola, às vezes, cobra mais barato que outra, né? Tem valores mais acessíveis. Então, assim, será que o governo já não poderia ter precificado isso, ter fiscalizado como isso tem funcionado? Porque eu até entendo, vai melhorar para o bolso do brasileiro. Mas o bolso do brasileiro... ele passa por situações difíceis também por questões que o governo não tem favorecido, né? Eu acho que o grande culpado disso tudo é o próprio governo, porque foi ele que criou esse processo de habilitação, foi ele que criou todas as exigências que se tem para ter uma autoescola, que são várias, os custos que uma autoescola tem, né, com veículos, com combustível, com manutenção. Então, o principal culpado nesse ponto é o governo. Agora, ele querer jogar essa responsabilidade para a autoescola, eu acho um pouquinho leviano da parte dele fazer isso aí. Porque eles que controlam o processo. Eles teriam a todo momento acesso ao que eles quiserem. Falhas existem no processo atual? Existe. Mas eu acho que, por exemplo, a minha autoescola já foi fiscalizada esse ano umas 4 vezes. Então eu acho que a fiscalização do Detran hoje é uma fiscalização boa, do jeito que está. Tem falhas? Sempre vai ter falhas. O processo de habilitação brasileiro, do jeito que é, eu acho que poderia ser melhorado em alguns pontos. Tem falhas ainda, não é o ideal. Mas você tirar isso e deixar realmente fora, eu acho que vai ser muito mais prejudicial. E vão haver muito mais falhas ainda, mesmo porque vai haver essa dificuldade para fiscalizar todo esse povo por aí, né? A Deus dará, sabe-se lá como que eles vão estar fazendo essas aulas. Eu acho que vai ser bem mais difícil. Se já existem falhas agora, com esse novo processo, você vai ter muito mais falhas e muito mais falcatruas, enfim, todo tipo de ilegalidade que esse pessoal possa estar fazendo por aí. Agora, pensando em donos de autoescola, qual é a sua opinião para o público caso essa mudança realmente aconteça? Porque aí qual será o papel da autoescola? Quem conseguir se manter no mercado? Como ainda é uma coisa muito superficial, eu não posso te dar um parecer de como vai ficar. Mas pela minuta que está lá, eu aconselho essas pessoas, se conseguirem procurar uma autoescola para fazer esse processo, seria melhor. Ou, caso optem por procurar um instrutor, que tenham bastante referência desse instrutor. Não peguem qualquer um que aparecer. Por quê? Com isso aí vai acontecer o quê? Quem fizer mais propaganda vai ter mais aluno. Você concorda comigo? Sem então o instrutor vai lá fazer um perfil no Instagram, nas redes sociais, sei lá o que ele vai fazer propaganda para conseguir angariar mais clientes. Lembrando também que se ele tiver um veículo, ele tem uma quantidade limitada de aulas para dar. Né? Não consegue dar mais aulas do que uma quantidade X. Então, vai ficar bem complicado. Quem fizer mais propaganda, leva mais disso. Só que essa pessoa que está fazendo propaganda é uma pessoa confiável? É uma pessoa que tem
qualificação para ser um bom instrutor, qual foi a experiência que essa pessoa teve, quantas autoescolas trabalhou. Então isso vai ficar bem prejudicado. Eu aconselho realmente procurar por indicação, né, pessoas que já fizeram com aquele instrutor ou com aquela autoescola, lembrando que a autoescola vai continuar com o custo, né, parecido, embora eu acho que o custo aqui, por exemplo, no estado de São Paulo não é um custo alto, é um custo que trabalha-se bem ali na linha. Se você for no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma habilitação custa a partir de R$4.000, que eu acho que seria o preço justo, porque eu não precisaria ter 50, 60 alunos para tirar o meu custo de ter a empresa, entendeu? Com poucos alunos você já conseguiria fazer sua propaganda, pagar seu aluguel, seus custos, funcionários e viver ali tranquilamente na autoescola. Só que aqui em São Paulo é uma guerra de preço. Na verdade, não precisa nem o governo tabelar, porque as próprias autoescolas, eles começam a fazer essa disputa por baixo. Porque começa a comparar, né? Então, o que acontece? O meu vizinho cobra X, cobro menos, o outro do lado cobra menos. No final das contas, ninguém ganha dinheiro, ganha muito pouco. Eles ganham na onde? Na quantidade. Isso também atrapalha a qualidade, porque tem autoescolas cobrando valores totalmente absurdos, que não cobram o custo de uma carta. Aí acaba caindo a qualidade, entendeu? Então, no estado de São Paulo não é um preço fora, não, é um preço bem barato. No sul já é um preço justo. O Sebrae criou uma tabela de como deveria ser os custos. Por exemplo, um curso de CFC, até esse tempo atrás, a gente estava cobrando em média aí de R$200, R$250. Por essa tabela do Sebrae, o custo mínimo para cobrir os custos da empresa deveria ser R$400 esse curso. Então, para você ver a defasagem. Porque o Sebrae leva em conta realmente os custos que a empresa tem para poder trabalhar com uma margem de lucro, né? Para você poder ter lucro. E na prática, as autoescolas ficam nessa ação, né, depredatória, ou seja, um derrubando o preço do outro e no final das contas ninguém ganha muito dinheiro com isso. Não é um ramo assim que se tem um lucro né, compensatório. Doutor André, e essa situação não depende de uma aprovação legislativa? Não precisa ir para o Senado, nem que o senhor falou? Não precisa de uma aprovação legislativa, não precisa nem para o Congresso, nem para o Senado. É feito por resolução. E agora, como é que fica a situação? Nós estamos em que ponto? Porque ainda está sendo discutido, o presidente autorizou, né, que esse assunto continue sendo debatido para resolver, mas ainda não tem data para que entre em vigor essa mudança, por exemplo, ainda não, né? Embora não se tenha uma data prevista, né, está aberta a consulta pública, eu acredito que logo depois de encerrar a consulta pública, eles já devem formar o texto, né, novo texto, porque tem uma minuta, essa minuta vai ter várias alterações. E aí vai vir o texto realmente que vai ser aprovado e deve ser aprovado lá para meados de janeiro. Agora, a vigência, eu não sei se vai começar, porque vai ter que ter toda uma adaptação disso aí. Sim. Eu acredito que pelo menos tem que ter um ano para isso entrar em vigor. Deve entrar em vigor em 2027, se for feito, né, como deve ser feito. Agora, se eles aprovarem esse regime de urgência e colocarem um prazo de 2, 3 meses, eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Quais são suas considerações em relação a essa possível mudança, essa proposta do governo? Eu considero bem ruim, não é boa para ninguém, não favorece ninguém. A pessoa que pensa que está sendo favorecida pelo valor, que seria ali o aluno novo, né? Que a reclamação toda girou em torno do valor, da questão dos valores, que são dispendiosos. Ele vai conseguir um valor menor, com certeza, mas a qualidade que ele vai ter vai ser bem ruim. E isso vai gerar consequências, não só para ele, mas para todos os condutores, para o trânsito em geral, para o trânsito nas cidades, nos estados, no país inteiro. E eu acredito que vai ser muito ruim no sentido da segurança do trânsito. Já não é boa, vai piorar muito, vai piorar muito. Agora, tem um outro ponto que as pessoas questionam muito, que é o seguinte: caso seja aprovada essa proposta e essa mudança aconteça, ao passar dos anos, muda o governo. Se o próximo governo que entrar não estiver de acordo com essa mudança, ele pode voltar ao que era antes ou fazer uma nova mudança? É o que eu acredito que vai acontecer. Isso deve ser colocado em prática pelas movimentações políticas, né? Isso deve ser colocado em prática. Vão ver que vão gerar um caos terrível, vai ficar aí 1 ano, 2 anos e com certeza vai ser, mesmo que seja o mesmo governo que se reeleja, eu acredito que eles vão rever tudo isso aí. Vão ter que voltar de novo o que era antes. Tá ótimo, doutor. E aí, caso volte ao que era antes, qual seria a sua dica para reajustar? Para não ser não tão liberado, mas também não ter esse preço que alguns julgam ser mais elevados? Eu acho que as medidas viáveis seria reduzir a quantidade mínima de aulas, de 20 para 10,
fazer uma gradação, né, das pessoas que estão entrando ali, para ver se ela tem necessidade de fazer 10 aulas ou não. Tem pessoas que já dirigem, essas pessoas fariam ali 5 aulas, né, só para realmente dar uma repassada. O curso teórico poderia ser presencial, mas tem um valor reduzido. O governo poderia dar subsídios para a autoescola, não só para adquirir o veículo, mas isentar do IPVA, e também criar um sistema que a autoescola possa abastecer esse veículo com algum desconto nos postos, né, criar um subsídio combustível para a autoescola. Com isso, ele estaria colaborando bastante para a redução do custo, né? As taxas também que o Detran cobra para esse processo, reduzir essas taxas. Por exemplo, o exame médico e psicotécnico, em vez de ser pago particularmente nas clínicas, poderia usar o SUS. Lá tem médico, tem psicólogo, e o SUS poderia atender esse pessoal, fazer essas avaliações. Com isso aí não teria custo para a pessoa. Com tudo isso aí, eu acredito que o processo ficaria num valor bem razoável, né? E não impactaria tanto a pessoa pobre, né, que realmente esteja com a intenção de tirar a carta e não tenha condições financeiras de iniciar esse processo. Esse foi o ponto de vista do Dr. André Bertucci, especialista em trânsito. Doutor, muito obrigada por participar, por vir aqui no nosso estúdio dar a sua opinião. Eu que agradeço, Carla. Agradeço a oportunidade. Se precisar, a gente está à disposição. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou pelas telas. Até o próximo programa. Eu ia falar até a próxima programação, não, mas você continua de olho na programação. Tchau.